Olá, eu sou o professor Murilo Jacobi e hoje nós vamos falar sobre o pregoeiro na nova Lei de Licitações e Contratos. O tema é polêmico e gera muita angústia para quem trabalha na área, porque a nova Lei de Licitações, Lei 14.133, ao falar sobre o agente da contratação, estabeleceu que essa função deve ser exercida por um servidor efetivo do quadro da instituição. Ou seja, não poderá ser desempenhada por uma pessoa, um servidor comissionado. A primeira dúvida sobre a questão refere-se então sobre o parágrafo 5º do artigo 8º da Lei 14.133. Isso porque no parágrafo 5º da lei está previsto que, em licitação na modalidade pregão, o agente responsável pela condução do certame será designado pregoeiro. Vejam que, em momento algum, a lei equiparou o agente da contratação ao pregoeiro. Lógico, isso é possível inferir, porque lá no caput do artigo 8º está se falando que é o agente da contratação que irá conduzir a licitação. Se o agente da contratação conduz a licitação, no pregão, quem conduz a licitação é o pregoeiro. A gente parte do pressuposto que os dois têm as mesmas características e os mesmos requisitos. De fato, essa é a interpretação mais racional, mais lógica do texto legal, porque todos os benefícios e faculdades que o agente da contratação tem, o pregoeiro também compartilha, como, por exemplo, contar com uma equipe técnica que possa lhe auxiliar, ter apoio do jurídico, desempenhar o acompanhamento do edital e do processo licitatório. Então veja que existe muitas similaridades sobre esse dispositivo. Contudo, entretanto, todavia, em momento algum, a lei estabelece os requisitos do pregoeiro. Isso permite que o município ou o Estado regulamente quais são os requisitos para o cargo de pregoeiro, entendendo que o artigo 8º não regulamenta os requisitos e regras para o cargo de pregoeiro. Então é possível que o Estado ou o município, por meio de um decreto, estabeleça que o pregoeiro não precisa ser servidor efetivo do quadro, permitindo, portanto, o uso de comissionados. Lógico que isso depende de uma vontade do Poder Executivo, do município, do Estado, para regulamentar nesse sentido. Se não estiver regulamentado nesse sentido, a interpretação mais lógica vai prevalecer, que os requisitos para o pregoeiro são os mesmos do agente da contratação. Nesse caso, vamos para o segundo assunto desse vídeo. Os municípios de até 20 mil habitantes têm uma permissão prevista no artigo 176 da Lei 14.133, que é o prazo de 6 anos para se adaptar a esta lei, em especial ao artigo 7º e ao caput do artigo 8º, que é justamente o dispositivo que fala que o agente da contratação tem que ser servidor efetivo do órgão ou entidade promotora da licitação. Ou seja, para os municípios até 20 mil habitantes, pelos próximos 6 anos, não é algo que eles vão ter que se preocupar se o pregoeiro, se o agente da contratação é efetivo ou não, porque a lei deu esse prazo elastecido para eles se adequarem a essa realidade. Lógico, nós esperamos, torcendo pelo desenvolvimento do país, que durante esses 6 anos os municípios se esforcem para regulamentar a capacitação desses agentes, desenvolver o quadro de funcionários e servidores do órgão, para que daqui a 6 anos estejam todos aptos a seguir a lei na sua completude. Infelizmente, a gente sabe que na prática não é bem assim. Em geral, o pessoal deixa para os 47 do segundo tempo para se adequar à norma. Mas isso faz parte do exercício de futurologia, mais do que um exercício jurídico de interpretação. Por fim, nós temos uma questão ainda sobre esse tema bem relevante, que é a interpretação de que esse dispositivo não se trata de norma geral, mas sim de norma especial. Apesar do tema ser muito juridiquês, ele é extremamente relevante quando a gente faz uma comparação com as competências constitucionais sobre esse assunto. Isso porque, no artigo 22 da Constituição Federal, é estabelecido que cabe à União regulamentar as normas gerais de licitações e contratos. Dentre os incisos previstos no artigo 22, só esse e mais um fazem restrição da norma geral. Em outros, é falar amplamente sobre o tema.
Qual é a relevância desse assunto? A relevância desse assunto é que, se não for norma geral, os estados e municípios têm competência concorrente para regulamentar sobre o assunto. E isso é um tema que vem desde a Constituição de 88, debatendo-se o que é norma geral sobre licitação e o que não é. Esse assunto já foi fruto de vários debates no Poder Judiciário, principalmente sobre o valor de dispensa, sobre modalidades, sobre outros procedimentos afetos à lei, e nós não temos uma regra geral definida pelo Judiciário. O que nós temos é uma interpretação da doutrina, entendendo que, quando se fala de procedimento, de rito, cargo, função, você está estabelecendo normas especiais, que cabe a cada órgão ou entidade regulamentar dentro da sua estrutura. Nesse caso, então, vários doutrinadores já têm defendido o ponto que o artigo 8º não trata de norma geral, mas sim de norma especial, e, portanto, o Estado, o município, poderia dispor de forma diferenciada. Poderia ter uma lei no município dizendo que o agente da contratação não vai ser servidor efetivo do quadro. Ele pode ser servidor comissionado desde que seja capacitado, tenha experiência prévia, por exemplo. E isso seria constitucional. Veja aqui que a gente entra numa seara muito mais densa e que depende de uma análise sobre a constitucionalidade do assunto. Mas também não é um assunto inédito. Tanto o professor Rony Charles, o professor Jacobi já defenderam temas semelhantes, inclusive o professor Rony Charles defende no livro dele especificamente a especialidade desse dispositivo. Desse modo, nós temos então, concluindo o nosso vídeo, para fazer um breve resumo, que sim, o agente da contratação e o pregoeiro tem que ser servidor efetivo do órgão, essa é a regra geral, que o município pode dispor, ou o Estado, sobre os requisitos do pregoeiro, porque a lei não estabelece. Se o município não fizer, vamos entender que é o mesmo. Se o município tiver menos de 20 mil habitantes, ele tem 6 anos para se adequar a isso. E ainda que não tenha todas essas condições, poderia ter uma lei dispondo no sentido contrário, apesar dela ser suscetível à discussão da sua constitucionalidade. Me desculpe. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e continue acompanhando nosso canal para saber mais sobre licitação pública e agentes da contratação.